boa noite, senhores técnicos. Espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos, né? A esse, vamos dizer assim, segundo bimestre, né? Nós finalizamos o primeiro bimestre na aula passada e hoje iniciaremos, né? Outras atividades, né? Falaremos da disciplina sobre anatomia e fisiologia humana. Por que estudar anatomia e fisiologia humana? Porque o ambiente de trabalho ele é bem diversificado, assim. Nós temos homens, temos mulheres, né? E a anatomia e a fisiologia entre eles, né? E até entre indivíduos, né? A própria é diferente. Cada um tem uma anatomia, cada um tem uma fisiologia diferente. Então, por exemplo, você tem lá uma atividade onde exige muito do funcionário, vamos dizer assim, onde ele tem que colocar proteção demais, EPI demais, né? Isso aí vai desgastar, né? O físico dele, está relacionado à fisiologia. Então, por exemplo, ele vai ter um superaquecimento, vai ter várias coisas no organismo que pode afetar a atividade durante o dia, tá? Então, vamos falar sobre fisiologia. O que é fisiologia, né? É um ramo da biologia que estuda múltiplas funções mecânicas, físicas, bioquímicas nos seres vivos. Né? Falando sinteticamente, a fisiologia estuda o funcionamento do organismo, né? Então, por exemplo, no organismo nós temos três funções, né? Ou seja, eu posso dizer que tem unidade de funções, ou seja, o organismo tem a função de nutrição, de relação e de reprodução, né? Como que eu faço isso? Então, por exemplo, a função de nutrição. A função de nutrição ela é responsável pelas funções de vida vegetativa. Né? Então, é o que o organismo faz para que o organismo se mantenha vivo, ou seja, a digestão, a respiração, a circulação e a excreção. Né? Todas as atividades do organismo que são fundamentais para a manutenção da vida, certo? E a relação? Então, por exemplo, assim, eu estou no ambiente de trabalho lá, sempre vai ter aquele espaço, né? Por exemplo, o funcionário vai buscar ele sintonizar espacialmente falando, né? Espacialmente falando. Né? Então, por exemplo, ele usa esses sentidos, tem tudo a ver com a relação. Né? Então, por exemplo, assim, eu tenho o sistema locomotor, que é ossos e músculos, né? E tem um sistema sensorial, né? Órgão dos sentidos. Tá? Esses órgãos dos sentidos é que vai dar para mim, por exemplo, reconhecer estímulos fornecidos pelo ambiente e nosso cérebro os transforma em sensações. Como que eu faço isso? Então, por exemplo, assim, eu estou na atividade lá, eu consigo me locomover espacialmente, né? Eu vejo, né? Eu sinto, então eu consigo me manter ali. Então é muito prescindível isso, né? Podemos expressar nossas sensações ou impressões e nos comunicar com pessoas, né? Para isso nós usamos o quê? O nosso sistema fonador, né? Fonador mesmo, né? A boca, a língua e pelas cordas vocais, né? Tá? E nós temos por último a função de reprodução, né? Todo indivíduo, né, é capaz de produzir, sim, essa capacidade de reprodução é que melhor caracteriza o ser vivo, né? Na espécie humana, a reprodução se faz através de células especiais, óvulos e espermatozoides. Né? Dentro da fisiologia, nós temos o sangue humano. Né? O sangue humano é um dos três componentes do sistema circulatório, que é composto por sangue, coração e os vasos sanguíneos. Né? E é responsável pelo transporte, regulação e proteção do nosso corpo. Então, voltando àquele exemplo que eu dei lá, né? No ambiente úmido, quente, né? Então a circulação, a pressão sanguínea de um indivíduo nesses ambientes ele tende a aumentar, né? Dando dor de cabeça, tontura, náuseas, por aí vai, né? Nele podemos encontrar o plasma sanguíneo, que é responsável por 66% de seu volume, além das hemácias, das leucócitos, placas, né? 33% em sua composição, né? Então, o plasma sanguíneo é composto por 93% de água. Então, se esse indivíduo não se hidrata durante uma atividade, ele pode vir a desmaiar, perder a consciência, né? Se ele estiver operando um guindaste, por exemplo, uma máquina, né? Então, ele pode cair ali e causar um sério acidente grave, né? E os outros 7% tem oxigênio, glicose, proteínas, né? E vitaminas e gases carbônicos, né? Sais minerais aí, tá? Então, os glóbulos vermelhos, também conhecidos como hemácias ou
glicose transporta oxigênio e gás carbônico por todo o corpo, né? Durante aproximadamente aí, uma célula vive de até 120 dias, né? Ok? E os glóbulos brancos que são os leucócitos, que é a proteção do nosso organismo, né? Então, por exemplo, quando eles são responsáveis por atacar os vírus, bactérias, né? Então tem que estar em dia. Então, por exemplo, a gente pode deixar que eles são os nossos soldados da defesa do organismo, tá? Então, por exemplo, quando eu levo uma picada, tenho um corte, lógico, eu tenho hemorragia, mas essa hemorragia ela é estancada através do sistema de proteção, né? Certo? Senhores, eu queria agradecer aos senhores pela primeira aula que a gente teve agora, nesse segundo bimestre, né? Segue o material, segue o vídeo, né, para os senhores estar estudando, e até a próxima aula. Boa noite a todos.